Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje leremos 2 Samuel, capítulo 5, o verso 1, capítulo 10 e 1 Crônicas 11 e 12. Vamos lá? Palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 5, verso 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. 2 Samuel 10. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum: seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-las. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas trilhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Absai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Absai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então, Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus e fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Absai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Zoboque, comandante do exército de Ededezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Zoboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar e ajudar os amonitas. 1 Crônicas, capítulo de número 11. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse que você pastoreará Israel, meu povo, e será seu governante.
Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Josebeão, um Aqumonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodo de Aui, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Disse Davi: esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram estas as proezas dos 3 principais guerreiros. Absai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança, enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes, mais do que o batalhão dos 30, e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão no egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Zamote de Aror, Elés de Pelon, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer da Ananote, Zibicai de Azute, Ilai de Aio, Marai de Netofate, Elede, filho de Baná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Zaalbon, os filhos de Asen, de Gizim, Jonatas,
filho de Izage, de Arar, Aião, filho de Zacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aias, de Pelom, Ezon, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, e Amonitas Eleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Jeruia, Ira, Agarete de Jatir, Urias, o Ititas, Ababe, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maca, Josafá, de Mitine, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroé, Gediael, filho de Zinri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel, de Mave, Jeribai e Josavias, filhos de Elnão, Itma, Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel, de Mesoba. 1 de Crônicas, capítulo de número 12. Estes são os que juntaram a Davi em Ziclac, onde escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como a esquerda utilizavam um arco de flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, de Joás, filho de Sema, de Gibeá, Giziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Ananote, e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josababe, de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Zemarias e Cefatias, de Arufe, os coreitas, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, e Joelá e Zebabias, filhos de Jorão de Gedor, da tribo de Gade. Alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismanã o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusababe nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o 11º. Todos estes de Gade era chefe de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vierem em paz para me ajudar, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos seus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi, quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram o filisteu, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte, passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclac: Adna, Josababe, Gediael, Micael, Josababe, Eliú e Ziletai, chefe de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus.
Este é o número dos soldados armados para a guerra, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito, da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 700 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoque, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família, da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudo e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gad, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham o mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhe muitas provisões, em jumentos, camelos, mulas e bois. Haviam grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo quanto você fizer. Até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.